Boa noite a todos. Dizer que é uma honra e um privilégio poder ter aquele que estará anunciando a palavra do Senhor nessa noite para a nossa igreja, aquilo que o Senhor falou comigo nesses dias. E eu creio que falará com cada um de vocês também. Amém? Mais uma vez, Pastor Luiz, muito bom ter o Senhor conosco. Estávamos com saudades. Não é puxa-saquismo, mas todos nós realmente amamos muito o Senhor, amamos a sua família, sua esposa, e o Senhor faz muita falta entre nós, tá bom, pastor? Sabemos que o Senhor estava muito bem lá, isso nos alegrou também, né? Porque o pastor Fábio até compartilhou uma vez de um sorriso que o Senhor deu numa foto lá com o seu neto, e realmente aquele sorriso demonstrou o quanto aquele tempo deve ter sido precioso para o Senhor, e nós nos alegramos por isso, amém? Tô bonito essa noite, não tô, irmãos? Tô bonito ou não tô? Tô elegante, hein? Hoje eu tô bonito. O pastor Luiz, eu já cheguei, ele falou, tá bonito hoje. Falei, ó, o chefe falou que eu tô bonito. Amém. Irmãos, eu vim assim hoje porque é um dia muito importante, porque eu queria dar um testemunho para a igreja. E um testemunho que eu ainda não dei para a igreja, e nada, mas a ocasião não pedia outra do que eu colocar roupa também, que vai justificar esse meu testemunho, né? Então, todo mundo sabe aqui que eu tenho a carreira militar, né? Todo mundo sabe que eu sou da carreira militar. Mas alguns anos atrás, eu fui nomeado para um outro trabalho. E eu não abri para muitas pessoas aqui, não, tá bom? Foi uma oportunidade incrível que o Senhor me abriu, né? Que me abriu também portas, né? Para novas oportunidades profissionais, pessoais, etc. E não foi qualquer trabalho, não, meus irmãos. Talvez vocês devem estar pensando assim, pô, qual o trabalho do pastor Marcelo? Né? Não foi qualquer trabalho, meus irmãos. Eu fui designado, né, dentro da carreira militar e fora a carreira militar, eu fui designado para trabalhar na área da diplomacia. Já ouviram falar da área da diplomacia? Já? Então, eu fui designado para trabalhar nessa área de diplomacia. Então, por isso que eu estou com essa roupa, entendeu? Porque além de militar e professor, eu sou um diplomata. Amém? Bom, glória a Deus, fraquinho, de novo. Além de militar e professor, eu sou um diplomata. Amém. Diplomata anda assim, entendeu? É. E eu acho que a maioria de vocês já me viu desempenhando esse novo cargo. Apenas eu não falei abertamente. Então, na nossa caminhada cristã, Zaf, você já deve ter me visto desempenhando esse cargo, mas eu não falei, né? Pastor Antenor sabe muito bem como é que funciona isso, né, pastor Antenor? Na área de inteligência. A gente desempenha o cargo, mas a gente não precisa ficar falando. E quem me indicou para essa vaga foi o meu melhor amigo, um advogado renomado, que viu em mim um potencial que nem eu mesmo conhecia. Mas havia um problema e eu não compartilhei com os irmãos antes de eu assumir esse novo trabalho. Os meus documentos, na época, eles se encontravam velhos, né? Vou mostrar para vocês aqui. Na época que esse meu amigo me chamou para a vaga, estava com essa identidadezinha aqui, ó, que eu tirei antes de eu ir para o Exército em 97, lá do Instituto Félix Pacheco. Identidade antiga pra caramba. Identidade bem velhinha aqui. Meu filho nem sabe o que é Instituto Félix Pacheco, né, Samuel? Então tá aqui. Aí eu apresentei para ele essa identidade. Aí esse meu amigo falou, cara, essa identidade não serve. E além dessa identidade vencida, desatualizada, a minha ficha de antecedentes também não estava tão limpa assim, entendeu? Tinha algumas coisinhas ali que manchavam a minha posição, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, e que me impediam, à época, de exercer a função de diplomata. Para assumir essa posição de prestígio, eu precisava de uma nova identidade, uma ficha limpa. E esse meu amigo, com a sua influência e conhecimento, né, além de ser um bom advogado, ele cuidou de tudo para mim, amém? Amém, pô. Ele resolveu toda a papelada, limpou meu nome e minha ficha. E antes dele me entregar uma nova identidade, eu ainda tentei, né, fazer do meu jeito, conseguir uma nova identidade, essa identidade nacional aqui, né? Mas mesmo assim ele falou que essa não servia e ele arrumou uma nova identidade para mim.
E não parou por aí, meus irmãos. Depois de eu ser contratado, eu recebi um documento ainda mais importante. Depois que eu fui contratado, né? Militar não tem carteira de trabalho, né, Lucas? A gente não tem. Mas como era um novo trabalho, eu falei, vou tirar minha carteira de trabalho, né? Aí tirei minha carteira de trabalho aqui, bonitinha. Cadê os carinhos? Nada. Facinha, a carteira de trabalho do pastor Marcelo. Aí apresentei para esse meu amigo, aí minha carteira de trabalho. Aí ele, não, cara, guarda essa tua carteira de trabalho aí, que essa aí não vai servir também, não. Ele me deu uma nova carteira de trabalho que me credenciava a exercer a função máxima da diplomacia. Quem conhece um pouco da função da diplomacia vai entender o que eu estou falando. Eu fui nomeado para a função de embaixador. Amém? A igreja está com pouco aí, pô. Embaixador, pô. Amém? Amém. E o que é a função de embaixador? Em termos simples, o embaixador é o representante oficial de um país e do seu líder em outra nação. Ele é a voz do seu país no exterior, defendendo seus interesses, promovendo sua cultura e trabalhando para manter a paz e a cooperação entre os povos. E o mais incrível de tudo isso, irmãos, é que ainda há vagas para esse trabalho. Gostei do glória, hein? Tem vagas para esse trabalho. Você também tem esse outro trabalho. Eu sei que algumas pessoas aqui também são diplomatas, entendeu? Vou dar umas dicas aqui, os spoilers. Pastor Fábio foi embaixador lá atrás. Pastora Renata também, uma embaixadora. Talvez vocês nem sabem, né? Acha que ele é só dentista, ela é enfermeira. Mas foram embaixadores e trabalharam junto à minha vida e à vida da minha família. E se você não tem esse emprego, talvez você fale assim, pô, Marcelo, mas eu não sou diplomata. Eu não uso terno assim, todo elegante. E você quer passar a ter esse emprego essa noite? Posso te garantir que os benefícios não têm fim. E agora, irmãos, depois desse breve testemunho, nós podemos mergulhar na nossa mensagem de hoje, que nos revela que em Cristo somos chamados a ter uma nova identidade e a ser embaixadores de um reino muito maior, o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios 5, versículo do 17 ao 21. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Já vou fazer um adendo aqui antes que eu me esqueça. Diplomata do mundo, embaixador do mundo, ele anda assim, elegante e bonito. Mas embaixador do reino, você pode andar assim também, mas você pode andar do jeito que vocês estão, viu? Com os trajes que nós estávamos ontem. Então fiquem tranquilos. Não fica pensando assim, pô, mas nesse calor vou ter que andar igual o pastor Marcelo. Não, fiquem tranquilos. Tá bom? Embaixador do reino de Deus, você pode andar com a roupinha que você tá, o seu chinelinho, com a sua bermuda de praia, fiquem tranquilos. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão, que é a NVI. 2 Coríntios 5, do versículo 17 ao 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em outras versões, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, novamente, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Contexto aqui dessa passagem que Paulo escreveu para a igreja de Corinto
Corinto, nessa época, era uma igreja muito jovem, era uma comunidade jovem e problemática, tá bom? Quem vem meditando em 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai entender isso, que Paulo, ele despendeu muito da sua força para justamente confrontar essa comunidade, que era uma comunidade jovem, uma cidade comercial, né, era um centro cultural da época, mas nessa cidade tinha muitos problemas, porque ela convivia com um lugar marcado por idolatria, imoralidade e divisões. Um pouco semelhante com o Rio de Janeiro, né? Talvez um pouquinho semelhante com o Rio de Janeiro. E os cristãos, né, de Corinto, eles enfrentavam desafios para viver da maneira santa em meio a essa cultura. E aqui já temos uma pequena reflexão. Será que nós, os cristãos da primeira igreja do Nazareno no Recreio, né, cristãos do Rio de Janeiro, temos encontrado uma certa dificuldade, né, para vivermos de maneira santa em meio a essa cultura? Não precisa me responder, mas faça uma reflexão. Paulo escreveu essa segunda carta para defender a sua autoridade apostólica, né, confrontar falsas acusações que ele sofria e, acima de tudo isso, reafirmar o verdadeiro evangelho. 2 Coríntios 5, ele vem argumentar, né, que o seu ministério era baseado em duas coisas: no temor ao Senhor, que está lá no versículo 11, eu não li aqui, mas se você voltar um pouquinho, você vai ver isso. No versículo 11, ele já começa assim, ó: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, e aí ele vem desenvolvendo. E no amor de Cristo, lá no versículo 14. Então, isso eram os pilares do ministério de Paulo, e não interesses humanos. E ele explica, né, nesse capítulo 5, depois você pode ler com calma, que aqueles que estão em Cristo passam por uma transformação radical e recebem uma nova identidade, não essa que eu trouxe aqui, tá? Não essa daqui. Uma nova identidade e um novo propósito. E o meu desafio nessa noite é fazer você refletir. Será que eu já tenho essa nova identidade? Será que realmente eu tenho essa nova identidade? E além disso, será que com essa nova identidade eu tenho essa carteira de trabalho celestial? Eu tenho realmente exercido o propósito para que Deus tem me chamado? E aí nós vamos começar, né? Eu dividi em 4 aspectos esse texto, porque me chamaram muito a atenção, né? Logo no início ele começa: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o primeiro aspecto que eu ressalto aqui nessa noite, dessa passagem, é nova criatura. Nova criatura, irmãos, remete à nova identidade celestial. E antes de eu falar o que significa ser uma nova criatura, de repente você está pensando aqui: o que é ser uma nova criatura? A gente fala muito sobre isso, né? Tem louvores que cantam, né? Não sou pastor Fábio não, mas eu sei cantar um pouquinho. Eu sou nova criatura, nova criatura. A gente canta um pouquinho nesses louvores. Mas antes disso, aqui tem uma condição muito importante. Se alguém está em Cristo. Alguém pode me dizer o que é estar em Cristo? Alguém da congregação? Para você, bem resumido, que para você é estar em Cristo? Alguém? Algum corajoso? Alguém que tem intimidade com Deus? Amém. Mas alguém que não esteja dormindo, que não esteja no Zap? Já botaram o telefone no modo avião, irmãos? Bota o telefone no modo avião, não perde não, hein? Conecta aqui, conecta com o Wi-Fi de Deus. Mais alguém? Mais ninguém? O que é estar em Cristo? Pastor Antenorte, fala aí. Quero ouvir o senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Antenorte já abarcou bastante coisa que eu ia falar aqui. Mas basicamente, como a Fabiane falou, intimidade, ter um relacionamento vivo e transformador. Primeira coisa, se eu estou em Cristo, eu tenho que crer que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Se você não está em Cristo, é porque você ainda não creu realmente que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Muitas das vezes a gente pensa só no Jesus Salvador,
mas esquecemos do Jesus Senhor. A gente só quer o passaporte, né, para o céu, mas a gente esquece que o Senhor, que Ele quer ser o nosso Senhor também. Estar em Cristo é ter Cristo habitando em nós pelo Espírito Santo, como o pastor Antenor falou, nos guiando e capacitando para viver para a glória de Deus. Uma coisa que me marcou muito nesse estudo é entender que o seguinte: estar em Cristo não significa apenas conhecer Jesus. Porque ontem no evangelismo, a gente conversando com algumas pessoas, várias me disseram que conheciam Jesus. Outras falavam para mim o seguinte: não, mas eu frequento uma igreja, eu vou numa igreja católica, eu vou numa igreja evangélica. Você acha que estar em Cristo se resume a frequentar uma igreja? Você acha que se resume a isso? O que mais me marcou nessa passagem, estar em Cristo, é estar unido a Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu estou unido a Cristo, né? Assim como um ramo está ligado à videira, lá em João 15:5 vai falar sobre isso. Amém? E a nossa identidade não vem mais do nosso passado, ela não vem das nossas falhas ou das nossas conquistas mundanas, mas ela vem da nossa relação com Cristo. Então eu vou te perguntar de novo: você realmente está em Cristo? Você está unido com Cristo? Você tem intimidade com Cristo? Você realmente vive Cristo em todos os momentos? Você é direcionado por Cristo? Você realmente está ali, ó, de braço dado com Cristo em todo instante? Fica para a nossa reflexão. E se você está em Cristo, você não pode mais viver da mesma forma que antes. Não tem como. Não tem como. E aí foi algo que me confrontou alguns anos atrás de eu aceitar esse emprego, né, esse trabalho de diplomata, de embaixador. É porque eu achava que estava em Cristo, mas eu queria viver de uma forma como eu vivia antes. E não tem como. Se você está em Cristo, você não pode viver da forma como você vivia antes. Porque Jesus Cristo não vai coadunar com essas práticas. Amém? Então é a primeira reflexão para você essa noite. Será que realmente eu estou em Cristo? E vamos continuando. Se você está em Cristo, você é nova criatura. E o que é ser nova criatura? A expressão nova criatura indica uma transformação completa em todas as áreas da vida. Não é apenas uma melhoria moral, sabe? Aquele tapa que tu dá na pintura. Não, eu fazia algumas coisas erradas, agora eu não faço mais, né? É um recomeço, não é nada disso. Nova criatura é uma mudança de natureza. Nova criatura é a sua natureza pecaminosa. Tchau. Você está fora dessa natureza. É uma nova natureza, a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Você tem essa nova natureza? Estou te confrontando essa noite. Ter uma nova criatura é ter um novo coração, com novos desejos e propósitos. Quais têm sido os desejos do seu coração? Quais têm sido os propósitos de vida que você tem colocado para o ano de 2025? O ano favorável do Senhor. Será que o ano favorável do Senhor está alinhado aos propósitos de Deus para a sua vida ou aos propósitos que você tem e que você quer que sejam estabelecidos através de Deus? Será que você tem tido uma mente com novos pensamentos e valores? Porque quando somos novas criaturas, nós temos uma mente renovada, baseado em novas atitudes, em novos valores, em novos comportamentos. Uma nova criatura é deixar o velho eu para trás, com seus pecados e falhas, e viver para Deus. Assim como um novo documento muda a nossa posição legal na sociedade, nossa nova identidade em Cristo muda a nossa posição espiritual. O passado não nos define mais. Nossos pecados foram perdoados. E o mais importante, irmãos, essa transformação não é fruto do nosso esforço, mas da obra de Deus em nós. Ele nos recria à imagem de Cristo. E aí agora eu te confronto mais uma vez. Você realmente é a nova criatura? É a nova criatura? Será que você hoje pode afirmar assim?
Senhor Jesus, eu sou uma nova criatura. Espero que sim, irmãos. Porque logo depois, olha o que ele vai falar no versículo 18 e 19. Que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, tudo isso, irmãos, tudo isso, esse ato de nós sermos transformados em novas criaturas, ele provém de Deus. Nós deixamos de ser inimigos para sermos amigos de Deus. Você já brigou com alguém? Já brigou com alguém? Ninguém nunca brigou com alguém? Já brigou, né? Quando você briga e fala, Fabiane, estou de mal, né? E aí briga. E aí aquilo que era uma amizade se torna uma inimizade passageira. E aí fica cada um de bico por um lado, né? Todo aquele relacionamento amoroso ele foi rompido. E aí você vai perdendo oportunidades, etc. E qual é o nosso desejo, né? Depois que a raiva passa, que a gente reconhece os nossos erros, é que esse relacionamento seja restaurado. Amém? E esse foi o desejo de Deus. Apesar do homem ter pecado lá no jardim do Éden, e a palavra de Deus falar que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, partiu de Deus e não de nós. Isso é muito importante. O ato gracioso de falar, eu quero me reconciliar novamente com o Marcelo, eu quero me reconciliar novamente com a Valentina, eu quero me reconciliar novamente com a Azaf, eu quero me reconciliar novamente com todos aqui da igreja, eu quero me reconciliar novamente com toda a humanidade. Amém? Então, de inimigos nos tornamos amigos novamente. O segredo do evangelho, a essência do evangelho é a reconciliação. E ele nos chama para sermos o quê? Agentes de reconciliação. Quando eu estava preparando ali um pouco, elaborando a minha mente, eu dou glória a Deus pela vida da Natália, porque o testemunho bem breve que ela deu aqui, ela demonstrou para nós que ela é uma agente de reconciliação. Cadê a Natália? Deve estar com as crianças, né? Natália foi um agente de reconciliação. A Natália, ela falou ali com ousadia, ela foi uma embaixadora de Cristo naquele momento, quando ela pôde falar para o seu patrão, pôde falar um pouco do seu testemunho, testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, reconciliando ela com o Pai, e talvez levantando ali uma dúvida na cabeça do seu patrão. Preciso me reconciliar com o Pai também. Amém? Terceiro aspecto que me chama a atenção, além de nova criatura e reconciliação com Deus, é embaixadores de Cristo, que eu botei aqui, apelidei de carteira de trabalho celestial. Está lá no versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Olha que lindo. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E eu já disse aqui, né? O embaixador, representante oficial do reino-nação. Ele não age por conta própria, isso é muito interessante. O embaixador, ele não age por sua própria vontade. Eu, como um diplomata, eu, como embaixador, eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer aquilo que o meu governante espera que eu faça. Eu vou defender a minha nação, a minha pátria. Eu não vou me contaminar com as culturas dos lugares onde eu esteja. Então, quando você vê aí pelo mundo embaixadas, com consulados, né? Com embaixadores, aquele embaixador naquele país, ele é um representante da sua pátria, da sua nação, e ele não abre mão da sua cultura, ele não se contamina com aquelas culturas. E assim devemos ser como embaixadores de Cristo. Devemos representar Jesus no mundo, devemos transmitir a mensagem da reconciliação e devemos viver de maneira digna do reino ao qual pertencemos, sem nos contaminarmos com essa cultura. E aqui eu te pergunto, você tem sido embaixador de Cristo? Você tem sido embaixador de Cristo em meio à sua família? Você tem sido embaixador de Cristo no seu trabalho? Você tem sido embaixador de Cristo na sua casa, no seu prédio? Aqui na primeira igreja do Nazareno do Recreio, você tem sido embaixador de Cristo? Deus quer nos usar como porta-vozes, né? É o que está dizendo aí, né?
Ele quer que nós sejamos esse instrumento de reconciliação. Deus espera que nós sejamos agentes de reconciliação. E era isso que nós estávamos sendo ontem naquele evangelismo. Amém? Agentes de reconciliação, embaixadores de Cristo. E como isso se torna possível, que é o quarto aspecto? Através da justiça de Deus, que está lá no versículo 21. E é isso também que nós devemos anunciar, porque muitas das vezes nós pensamos assim, eu vou para um evangelismo, não só evangelismo de rua, não, mas um evangelismo no seu dia a dia, e eu já aqui já faço um adendo, irmãos, evangelismo não é só aquilo que nós fizemos ontem não, tá? Eu quero que você repense o teu conceito de evangelismo nessa noite. Eu não vou nem perguntar, mas eu quero te afirmar nessa noite que evangelismo é um estilo de vida. Evangelismo é um estilo de vida. Assim como a natureza do peixe, né? A natureza do peixe não é nadar? É ou não é nadar? A natureza do cristão tem que ser o quê? Amar a Deus, amar as pessoas e comunicar as boas novas. Se você não tem essa natureza, você está com defeito de fabricação. Se você acha que evangelismo é apenas essa programação da igreja reservada para alguns, mas eu tenho lá na Bíblia o ministério de evangelista. Mas eu não sei falar direito. Mas eu tenho vergonha. Se você pensa dessa forma, está tudo errado, irmão. Evangelismo é um estilo de vida. Eu vou falar aqui mais à frente da aplicação prática de como podemos viver como embaixadores de Cristo. Amém? Então eu fiz esse adendo aqui porque ele é muito importante. Mas no ponto 4, a justiça de Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então o que nós recebemos de Deus, nós devemos anunciar. É simples. Embaixador de Cristo, embaixador de Deus é simples. É eu falar aquilo que eu recebi, eu vou comunicar. Simples assim. Cristo, que era sem pecado, tomou sobre si os meus pecados, os pecados do pastor Fábio, os pecados do pastor Dilei, os pecados da Vânia, os pecados do pastor Luiz. Cristo pegou os nossos pecados e levou sobre si. E qual foi a troca? Uma troca muito legal para a gente, mas para Cristo, né? E nós, que éramos pecadores, recebemos a justiça de Deus. Geralmente, quando a gente quer fazer uma troca, né, Azaf, uma negociação, a gente sempre quer se dar bem também, né? Mas olha essa troca aqui. Cristo pegou o meu pecado, levou, ele que não tinha pecado nenhum, levou para a cruz. E o que eu recebo? Justiça de Deus. Justificados por Cristo, né? Jesus vai chegar lá, o meu advogado fiel, e vai falar, pena cancelada. Mas como assim? Ficha limpa. Vai. Amém? Esse amém foi fraco, hein? Amém? Essa troca é o fundamento da nossa nova identidade e missão. E que você, quando for evangelizar, quando você for realmente um embaixador de Cristo, comece por aí, simplesmente, falando aquilo que Deus fez com a sua vida e aquilo que Deus pode fazer na vida do outro. Assim como você foi reconciliado com Deus, você fale, o desejo de Deus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, aqui no trabalho, aonde quer que você esteja, é que você seja reconciliado com Deus. Amém? E para finalizar, irmãos, aplicação prática. Então, como podemos viver como embaixadores de Cristo no dia a dia? Eu já falei algumas coisas aqui. Amando a Deus e ao próximo. Nossas ações devem refletir o amor de Cristo. Testemunhando de Cristo, devemos compartilhar o evangelho com palavras e ações, convidando outros a conhecerem a Cristo. Foi o que eu falei, estilo de vida. A nossa vida tem que testemunhar a Cristo. O tempo todo nós somos embaixadores de Cristo. O tempo todo nós estamos evangelizando. E às vezes eu já posso até fazer um desafio para vocês aqui. Alguns podem achar mais fácil evangelizar na praia, evangelizar aqui no entorno da igreja, onde a juventude vai começar a fazer em nome de Jesus em 2025, amém? É mais fácil evangelizar nesses lugares do que no seu ambiente de trabalho, do que na sua família, do que na sua casa, do que na sua escola. Sabe por quê? Alguém sabe por quê? A Vanessa sabe. Fala, Vanessa, por que você acha que é mais fácil?
eu evangelizar na praia? É isso mesmo que você pensou? Exatamente. Exatamente. Na praia eu chego ali, decorei uns versículos, falo, Deus me usa, né? E eu vou ser um canal de bênçãos na vida daquela pessoa. E no meu trabalho, será que apenas palavras vão bastar? E no meu colégio, jovens, será que apenas? Ou eles vão se assustar? Caramba, Samuel, tu é evangélico? Não sabia. Sério isso? E aí, o embaixador de Cristo, ele evangeliza, ele testemunha de Cristo com a sua conduta. Com a sua conduta. Amém? Então essa é uma forma também de você evangelizar. Vivendo em santidade, né? Buscando a pureza e a justiça em todas as áreas. A minha vida tem que ser uma vida de santidade ao Senhor. E por fim, como eu sou um embaixador de Cristo, servindo a igreja e a comunidade. Que você possa usar os seus dons e talentos a serviço da igreja. Que você possa entender que capacitação nunca é demais. Nós tivemos uma primeira capacitação aqui da JNI, foi uma bênção. Podemos aqui compartilhar algumas coisas, teremos outras em nome de Jesus, para que você possa servir como embaixador, um diplomata do céu, aqui na igreja, mas também na comunidade. Por fim, eu queria que a igreja se colocasse de pé. Eu dou glória a Deus porque, além de professor e militar, eu sou um diplomata e eu sou um embaixador. Amém? E eu sou um embaixador de Jesus Cristo para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu creio que aqui nessa noite nós temos também embaixadores de Cristo. Mas eu queria dividir esse momento de apelo, eu queria que nesse momento você não ficasse apenas pensando, devagando a sua mente. Ah, mas o Marcelo deixou de falar isso, deixou de falar aquilo. Eu queria que nesse momento você se conectasse ao Senhor. Eu queria fazer aqui nessa noite 3 apelos muito importantes. E como eu disse aqui, não são apelos para minha honra e glória, porque a honra e glória é toda do Senhor Jesus. Mas eu preparando essa mensagem, o Espírito Santo me direcionou a fazer 3 apelos muito específicos. O primeiro apelo que eu faço nessa noite é para aqueles que ainda não têm a nova identidade. Tem pessoas aqui nessa igreja que ainda não têm uma nova identidade em Cristo. E nova identidade, irmãos, não é essa nova identidade bonita aqui do Detran, não. Não é essa nova identidade, porque essa nova identidade aqui, ela só te faz conhecido legalmente